Bom, agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os produtos que você vai utilizar na sua necessaire. Eu separei algumas bases e eu vou falar um pouquinho da característica dela para vocês. Assim você analisa o seu tipo de pele, o tipo de cobertura que você quer e o quanto você pode gastar e escolhe a sua base ideal. Eu vou começar pela mais baratinha, que tem virado sensação do momento. Eu acho ela super legal, então vou falar um pouquinho dela para vocês. Essa aqui que é da Ruby Rose. Essa base, gente, ela tem uma cobertura bem alta. Então é legal para quem tem mancha e tudo mais. Só que ela é uma base um pouquinho oleosa. Então a minha pele que é oleosa, quando eu uso ela, eu sinto que logo a minha pele começa a desmanchar um pouco. Então eu já não gosto tanto de usar ela por esse motivo. Mas ela custa R$10. Então se a sua pele é um pouquinho mais seca, não tem por que você não usar. E tem uma cobertura super legal, tá? Se você quer uma base de cobertura bem levinha, não é o tipo de base que você precisa ter. Então, base de cobertura alta e é a mais baratinha que eu conheço, tá? E que vale a pena, né? Porque tem um monte de base baratinha, mas que mesmo assim não vale a pena você ter. Agora essa aqui é uma base bem legal. Quem disse Berenice? Essa base, assim, ela tem se tornado uma das minhas prediletas. Por quê? Ela não é efeito mate. Essa outra que eu mostrei pra vocês, ela é totalmente mate. E eu não gosto tanto desse efeito 100% fosco. Porque eu acho que assim, a nossa pele, ela tem que ficar com um aspecto um pouquinho mais natural. E a nossa pele não é fosca naturalmente. Então eu prefiro base que tem um acabamento um pouquinho luminoso, sem deixar a pele oleosa. Essa da Quem Disse Berenice, ela tem uma cobertura média alta. Aqui no frasquinho tá falando alta cobertura, mas eu não acho que ela tenha tanta cobertura assim. Em comparação às outras bases que eu utilizo, que são alta cobertura, Quem Disse Berenice fica um pouquinho atrás. Mas eu amo essa base. Tanto porque se você quiser um pouquinho mais de cobertura, é só você passar um corretivo. Ela custa cerca de uns R$60. Faz um tempinho que eu comprei, então eu não sei dizer exatamente o preço. Mas ela custa cerca de R$60 e ela tem esse acabamento um pouquinho mais luminoso. E ela é uma base com uma textura bem fina. Então ela não fica incomodando na pele. É super legal para usar no dia a dia, porque ela vai dar uma cobertura legal. Ela não vai deixar sua pele 100% mate, que não fica legal no dia a dia. E é uma base fácil de aplicar, por ser uma cobertura, por ser uma textura bem fininha. Base com a textura mais grossa, você tem que ter mais técnica, tem o aplicador certo. Essas bases mais finas é tranquilo de aplicar. Você usa uma esponjinha ou um pincel, é bem tranquilinho. Então essa aqui, gente, é de verdade a minha preferida do momento, tá bom? Bom, e aí a gente tem Mary Kay. Essa base aqui, gente, é uma polêmica, porque muita gente ama e muita gente detesta. Eu particularmente gosto, não é assim uma das minhas bases preferidas, mas eu gosto. Por quê? Ela tem um preço legal de R$60 e uma base que dura bastante tempo. E ela tem uma cobertura média alta também, um pouquinho mais alta do que a Quem Disse Berenice. E os tons dela é legal, porque assim, base é muito complicado você achar o tomzinho certo. E a Mary Kay, ela tem muito tom, então ela costuma ter um tom certinho para cada tipo de pele. E é fácil de encontrar, né, gente? Consultora da Mary Kay a gente tem pelo Brasil todo, vários lugares, você acha na internet, é bem tranquilo. E ela é 100% mate. Então, quando eu utilizo ela, o que eu costumo fazer? Eu misturo com um pouquinho da Quem Disse Berenice ou com um pouquinho de alguma outra base que tem um efeito um pouquinho mais luminoso. Então, o que eu faço? Eu consigo equilibrar as duas bases. A textura dela é média, não é nem tão fina nem tão grossa, então também não tem aquela dificuldade toda de aplicar. E você pode usar ela tanto para o dia a dia quanto para você sair numa festa, porque daí o que você faz? A quantidade de base, de dia você passa um pouquinho menos, de repente só com a esponjinha para deixar a cobertura bem levinha, e à noite você utiliza com pincel para deixar a cobertura um pouco mais pesada e casar bem maquiagem para o dia e maquiagem para a noite. Então com certeza essa aqui é uma boa opção para você ter na sua bolsinha. E aí nós temos a queridinha de todo mundo, eu acho que todo mundo quer ter uma base da MAC. É assim, gente, base da MAC você também tem que saber usar e você tem que saber comprar. Por exemplo, essa aqui que é a Studio Fix. Ela é extremamente mate. Ela é super mate. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a pele muito seca,
Esquece, a não ser que você tenha uma técnica de preparação. Você pode utilizar uma bruminha, que eu já falei pra vocês na aula de preparação de pele. Você pode utilizar bastante hidratante antes de aplicar a base. Tem toda uma preparação que a gente precisa usar. E sim, gente, a base da MAC eu acredito que seja uma base mais para você usar pra noite mesmo, porque elas costumam ter uma cobertura um pouquinho maior. E elas também são um pouco mais caras, então nem sempre é legal a gente utilizar ela todos os dias, a não ser que você tenha uma condição um pouquinho melhor. Aí vai muito de você. Mas eu realmente recomendo utilizar ela mais pra noite, uma maquiagem mais pra festa. E aí a gente tem duas questões, NW e NC, que é onde a gente consegue ver a cor da base. Por exemplo, a NW, ela tem um fundo um pouco mais rosado. E geralmente aqui no Brasil, as peles elas são mais amareladinhas, elas não são tão rosadinhas. E aí, o que é melhor você comprar é a NC. Mas assim, gente, antes de você comprar, a gente tem na internet várias resenhas de base. A gente tem swatches onde você consegue ver certinho o tom, para você ver se vai casar ou não com a sua pele. E a gente tem loja física hoje, então você pode ir até a loja, aí você testa na sua pele, vê se vai ficar certinho e aí você compra. Então a gente tem aqui 4 bases. Em comparação às 4, a que eu mais gosto para o dia a dia é a da Quem Disse Berenice e a que eu mais gosto para a noite é a da MAC, sem dúvidas. E aí, a da Ruby Rose e a da Mary Kay, geralmente eu misturo um pouquinho. Às vezes eu misturo um pouquinho da Quem Disse Berenice com a da Mary Kay, quando é de dia, mas eu quero uma cobertura um pouquinho maior. Quando eu vou num evento que exige um pouco mais da maquiagem, e aí eu misturo as duas. A da MAC, às vezes eu misturo com um pouquinho da Quem Disse Berenice, quando eu quero uma maquiagem pra noite, mas eu quero ela um pouquinho mais leve. Então vai de você misturar, você pode misturar essa com a da Quem Disse Berenice, essa com a da Mary Kay, não tem problema. Você só precisa se adequar a algum tipo de base. Eu sempre prefiro a base líquida, que eu acho que ela adere melhor na pele, ela não fica esfarelando depois, então tudo é jeitinho de você aplicar. Então, dentre essas 4 bases, essas são as que eu mais utilizo, então eu quis mostrar isso para vocês. Então analisa certinho cada fato e escolhe a sua base preferida.